Olá, bom dia. Um bom dia todo especial para você. Estamos iniciando mais um programa nesta quinta-feira, hoje dia 19, um frio danado, um vento horrível, mas estamos aqui fazendo um programa para você. Eu quero convidar a você a fazer um programa comigo, até porque eu não consigo fazer o programa sozinho. Mas se você me ajudar, eu tenho certeza absoluta que nós vamos alcançar um número muito grande. Até porque estamos sendo retransmitidos pela Olé TV, pela CND TV e também pelo stream Facebook. Nós estamos agora, neste momento, pela CND com mais de 1 milhão de assinantes assistindo o nosso programa. Quem sabe nem todos estão ligados, mas se você ajudar a compartilhar, eles receberão imediatamente um aviso que nós já estamos no ar. Fizemos este programa por você e para você, por isso que nós preservamos a sinceridade e a transparência. Nós procuramos trazer sempre aqui pessoas que fazem, que já fizeram e que assumem um compromisso de fazer alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida. Mas se você estiver ao meu lado, mais rápido vamos conseguir isso. Hoje eu estou trazendo aqui um convidado todo especial na série que nós vamos começar, e esse é o primeiro, entrevistando os nossos pré-candidatos ao governo do estado. Tenho falado frequentemente que a fama que nós temos no Brasil é que nós não sabemos votar. Por quê? Porque para se formar um médico a gente leva 10, 12, 15 anos. Um engenheiro, 10, 15 anos. Mas para ser político dizem que é só ser bom de papo, para enganar você. Por isso, nós queremos trazer pessoas que têm o compromisso de fazer a coisa com sinceridade. E como se faz isso? No Brasil agora foi incluído mais de 2,5 milhões de novos eleitores na faixa de 16 a 18 anos. E essas pessoas não conhecem essas pessoas que se propõem ser candidato ao governo, porque o tempo de vida deles não é igual ao tempo de vida daquele candidato. E por isso nós vamos trazer pessoas aqui e mostrar a verdade quem é o cidadão que procura ser candidato ao governo do estado. Por isso eu tenho dito que nós vamos mostrar o seu currículo, o seu histórico, e você precisa conhecer, para que lá na frente, quem sabe, nós erramos menos. Por isso, o meu convidado especial hoje é do Partido Novo, pré-candidato ao governo do estado, Odair Tramontim. Muito obrigado, Odair, por ter aceitado o nosso convite para ficar frente a frente com o Fernando Amazio. Muito bom dia. Eu que agradeço a honra do convite, a oportunidade de me mostrar um pouco aos catarinenses. É através desses instrumentos, desses meios de comunicação generosos que nos são oferecidos, é que nós temos a oportunidade de levar as nossas ideias até os destinatários do nosso projeto. Muito obrigado de coração. Nós vamos falar alguma coisinha rápida do pré-candidato do Partido Novo, Odair Tramontim. Odair Tramontim atuou 33 anos como promotor de justiça, já foi coordenador do Grupo de Atuação Especial do Combate da Organização Criminosa, o GAECO, em Blumenau. Trabalhou enfrentando a corrupção. Natural de Campo Herê, lá no oeste do estado, mudou-se para Florianópolis, se tornou especialista, fazendo a faculdade da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se especializou no direito penal processual penal. Mestre em ciências jurídicas. Teve a sua primeira experiência política em 2020, quando foi candidato a prefeito de Blumenau e teve quase 15% de votos dos eleitores de Blumenau. Isso aqui já lhe recomenda ser um candidato ao governo do estado. E por isso nós vamos conhecer mais do Odair Tramontim. Me permita chamar de Odair Tramontim, né? Ou Tramontim, para ficar bem mais, ou Tramontim. Mas algumas vezes, até pedir a compreensão do TRE, que algumas vezes vou chamá-lo de candidato. Mas lembrando que isso é do apresentador, mas ele é pré-candidato. Ele só se torna candidato quando for homologado na convenção do partido. Portanto, se caso eu falar que é candidato, é falha do apresentador, mas ele é pré-candidato ao governo do estado. Tramontim, você nasceu lá em Campo Herê, né? E para nós conhecermos o histórico da sua vida, eu vou lhe perguntar, e melhor ninguém do que você perguntar, afinal de contas, quem é Odair Tramontim? Pois é, Odair Tramontim é um cidadão absolutamente comum, nasceu de uma família de agricultores,
Meus pais são do sul do estado, né? Lá da região de perto de Araranguá, pé da serra, e quando a mãe estava grávida do quinto filho, que sou eu, eles foram para o oeste de Santa Catarina em busca de oportunidade, de terras, porque meu pai sempre foi um homem da terra, de filhos da terra. A tradição da minha família é de agricultores. E eu nasci nessa distante Campo Herê, para situar geograficamente, fica bem pertinho da Argentina, divisa com o Paraná. Eu conheço lá. Conhece? Conheço. Pertinho de São Lourenço. Na verdade, eu sempre digo que eu sou da Tríplice Fronteira. Campo Herê, o que divide São Lourenço do Oeste, que é uma cidade bastante promissora, é o rio. A gente morava do lado de lá do rio, mas a comunidade é Três Voltas, que é São Lourenço, o cemitério, a escola, o estudo todo foi no município de São Lourenço. E depois, há uns 25, 30 anos, houve mais um desmembramento, a criação de um município. Hoje, na verdade, é São Bernardino. Olha. É um município que tem 3 mil e poucos habitantes. Uhum. Lá eu nasci, me criei. Vocês têm mais ou menos a minha idade, sabem que antigamente a vida na agricultura era muito isolada, muito distante, muito diferente. Só para você ter uma ideia, eu conheci energia elétrica aos 17 anos. Olha só. Foi quando eu fui morar na cidade para fazer o que se chama o segundo grau, na época o científico, né? Uhum. Me formei então nessa cidade de São Lourenço, onde trabalhei como frentista de posto. Naquele tempo a gente, quando saía de casa dos pais, ou saía para o exército ou saía para o seminário, né? E quem não tinha essas duas oportunidades, enfrentar a vida, as adversidades. O meu pai é um aposentado de salário mínimo, morreu faz 6 meses, com 97 anos. Minha mãe ainda mora lá, meus irmãos mais velhos, que não tiveram oportunidade de estudar, ainda moram lá. Então eu fui para a cidade com a cara e a coragem, trabalhei inicialmente de servente de pedreiro, de frentista de posto de combustível. E aí o ensino foi me dando oportunidades, trabalhei de auxiliar administrativo. E quando terminei o segundo grau de hoje, naquele tempo não existia faculdade lá no oeste de Santa Catarina. O oeste sempre foi muito isolado. E eu, com uma maletinha, que hoje, uma quantidade de roupa que hoje um pai utiliza para um filho para passar 2 dias na praia, eu vim para Florianópolis e morei ali no pé do Morro da Cruz, fiz vestibular para Direito na Universidade Federal e passei no primeiro vestibular que eu fiz, e aí a minha vida se transformou. Que beleza. Te digo que eu saí lá literalmente da roça, e graças ao ensino público, eu sempre estudei em escola pública, escola pública raiz. E cheguei à universidade e transformou a minha vida. Essa é a nossa verdadeira intenção, de mostrar o histórico. Eu tenho falado frequentemente aqui, procure o histórico e a história de cada um. Tem muita gente que se forma político pelos últimos 2 anos e já acham que conhece tudo. Então, uma história como essa aqui, você vê que ele tem história e está mostrando o histórico dele. Agora, ele é uma pessoa que lembrou de tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você que conhece bem a sua própria história e contou com galardia, qual é o nome da primeira professora sua? A professora Ana. Isso é história. Isso, quem tem história, quem tem passado bom, tem história para contar. Fernando, a primeira escola que eu tive foi uma escola, aquelas multisseriadas, que estudavam todos juntos. Desde a primeira série até a 4ª série, na mesma sala de aula. Uhum. E a professora Ana dava aula para todos. Então, enquanto ensina um a alfabetizar aqui, a desenhar as letras, tem que ensinar a matemática para o outro. E foi uma coisa assim bem interessante, porque o aluno que consegue acompanhar um pouquinho, ele acaba aprendendo com o de cima, porque a aula é dada na mesma sala. As pessoas de hoje não conseguem imaginar como funcionava isso. E naquele tempo a professora Ana era uma agricultora também, então a gente tinha aula numa pequena um galpãozinho que tinha lá. E ela mandava os afazeres domésticos, sabe? Tinha que varrer o terreiro da casa dela. As meninas lavavam a louça, os meninos levavam trato para os animais.
E isso foi muito importante para a formação, né? Porque a gente começa a ter responsabilidade já lá nos 6, 7 anos. Então, a professora Ana morreu faz pouco tempo. E quando se passa por essas situações, a gente vê o semelhante da gente um pouco mais de cuidado. Né? A gente cresce Fica solidário, mais amável. Bom, agora com esse currículo todo, essa pequena parte do seu currículo que eu li no começo, de ser promotor de justiça, participar do GAECO, ter participado de uma eleição, o senhor com um histórico desse aí, o senhor provavelmente se interessaria para muitos partidos tradicionais, chamados grandes partidos a nível nacional. Por que o Novo? Porque o Partido Novo foi o único partido que eu encontrei que tem na sua programática algo ou tudo que coincide com aquilo que eu vejo como uma forma decente de fazer política. O Partido Novo começa pelo seu surgimento, né? O Partido Novo não nasceu de um outro partido, não nasceu de um sindicato, não nasceu de uma igreja, não nasceu de uma ONG. O Partido Novo nasceu de pessoas da sociedade, profissionais liberais, pequenos empresários, trabalhadores em geral, que não se conformam para onde nós fomos no campo político e não vê alternativa pelas vias tradicionais. Eu sempre digo que a identificação do Partido Novo, ela tem várias coisas, mas uma delas é que estabelece não a profissionalização da política, porque você sabe que a política hoje virou uma profissão, pior, virou um negócio. Negócio, é verdade. E o Partido Novo tem instrumentos estatutários que impedem que as pessoas se tornem profissionais da política. Perfeito. Por exemplo, o seu estatuto estabelece que só pode uma reeleição para o mesmo cargo. Então você pode ser vereador só 2 vezes, né? A eleição e uma reeleição, depois pode ir para deputado, depois pode ir para senador, mas só pode uma reeleição. Isso impede que a gente tenha 30, 40 anos a mesma pessoa ocupando o mesmo cargo. Isso é importante porque reoxigena, não acomoda e faz com que as pessoas não se sintam alguém que desfrute da política. Aqui na Palhoça nós temos o nosso vereador, não tem problema nenhum eu falar aqui, o vereador Pitante tem 44 anos de mandato como vereador. Prefeito de São José, o Orvino Coelho de Ávila, ficou 40 anos como vereador. É uma forma de acomodar e tornar como profissão? Óbvio, 40 anos, a maioria das pessoas se aposenta com menos do que isso, né? Então, eu considero, repito, que a política tem que ser um ambiente de passagem, de pessoas bem-sucedidas que se entreguem na política para servir e não para ser servido. Como são as pessoas que são presidentes da APAI, presidente de um clube de serviço, do Rotary, do clube de mães. É assim que eu entendo que deva ser a participação da sociedade na política. E o Partido Novo estabelece essa grande diretriz, que para mim é uma luz no fim do túnel, porque a gente só vai recuperar ou recolocar a política nos seus eixos a médio e longo prazo. E por isso que eu me identifiquei. Fora outras questões de linha ideológica, né? Defesa, podemos falar depois aqui, de um Estado mais enxuto, mais eficiente e, sobretudo, a forma de apresentação dos candidatos. Você sabe bem que para ser candidato do Partido Novo não precisa ter histórico político, não precisa ser filho de político, ter referências políticas. Basta que a pessoa queira e comprove, né, por aquilo que eu falei, aptidões, o seu histórico. Exatamente, e aptidões. A sua história. Então veja bem, eu nunca fui filiado a partido político nenhum. Pela primeira vez em 2020. Depois eu posso dizer por que eu fiz isso. Em 2020. E hoje sou candidato ao governo do Estado. O pessoal dos partidos tradicionais precisa ter uma trajetória, trair amigo, almoçar com o inimigo, engolir sapo para cá, para lá. E principalmente, uma coisa que é importante,
No Partido Novo, a gente sabe que Odair Tramontim, que é pré-candidato, será o candidato. Porque não tem esse risco de amanhã depois, não, o Tramontim era para ser candidato, virou vice, ficou com a vaguinha do Senado, ficou com a vaga de nada, né? Foi ser deputado. Não, o Partido Novo tem regras claras e estabelece condições para que o cidadão tenha uma segurança. E o principal, Fernando, o principal de tudo isso, estou aqui com a Day Borges, que é a nossa pré-candidata a deputada estadual, a quem eu cumprimento e agradeço a companhia. Ela, eu e todos os pré-candidatos do Partido Novo fizeram uma prova. Participaram do que a gente chama de um processo seletivo. Por que isso? Porque é extremamente importante que o partido tenha responsabilidade em quem ele apresenta para o eleitor. Porque o eleitor tem poucas condições de conhecer a trajetória, conhecer o histórico, saber se o candidato reúne ou não reúne as condições para o cargo a que ele está disposto a participar. Esse sempre foi o meu posicionamento aqui. Esse está sendo o meu posicionamento. Até muita gente diz, mas aí tu pode estar perdendo público. Eu não estou preocupado com o público, estou preocupado com a verdade. Nós estamos conversando com Odair Tramontim, pré-candidato do Partido Novo ao governo do Estado. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para que o nosso convidado responda no próximo bloco. O Partido Novo preza pela clareza. Eu vou perguntar para ele qual é a posição dele com relação ao fake news e se é verdade que o Partido Novo não usa o fundão eleitoral ou é mais um fake news. Ele vai responder depois do comercial. Até já. Apresentamos o novo projeto da Alinea Urbanismo. Conheça o loteamento Alinea Vivenda São José, localizado em Forquilhas, com toda a comodidade da região. São lotes mistos para residências e pequenos comércios, terrenos com escritura pública e infraestrutura completa. Aproveite as condições especiais de financiamento direto com a loteadora. Alinea Vivenda São José. Para mais informações, acesse o site alineaurbanismo.com.br. Alinea JA. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue.
Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio nesta quinta-feira. Hoje, nos dando o privilégio da sua visita, o pré-candidato ao Partido Novo, Odair Tramontim, pré-candidato ao governo do Estado. Perguntava eu, no bloco anterior, ao nosso convidado, a posição dele sobre fake news. E também se comenta que o Partido Novo não usa o fundo eleitoral. Isso é verdade ou é um fake news? Não, verdadeiro. Isso está no nosso DNA, no nosso estatuto. E talvez esse também é um dos motivos pelos quais eu assumi o Partido Novo. No sentido de que dinheiro público é para a sociedade, é para a saúde, é para a educação, é para a infraestrutura, é para a segurança. E os políticos, tradicionalmente, são homens experientes, sabem que para ter dinheiro para a campanha, eles fraudavam licitação. Quando tu fala, desculpa te cortar, agora a minha posição. Quando tu fala que políticos antigos são experientes ou são espertos? Enfim, eles fraudavam licitação, roubavam dinheiro, desviavam, aqueles rolos todos que a gente viu aí no Lava Jato, essas coisas todas. E eles descobriram a pólvora agora, né? Eles vão lá no orçamento e retiram dinheiro para financiar projetos pessoais. E muitos deles que usam o dinheiro do fundão são ladrões de dinheiro público, que a gente acompanha muito bem aí. Então, em 2018, era em torno de 1 bilhão. 2020 foi para 2. Agora eles queriam 6, sempre duplicou, agora estavam triplicando. Ficou em 4,9 bilhões. As pessoas não têm nem a noção do que é isso. Eu fiz uma continha que no Brasil nós temos cerca de 33 milhões e 500 mil brasileiros com carteira assinada. Se você dividir os 4,9 bilhões por esses 33 milhões e pouco, cada brasileiro está pagando R$150 aproximadamente para financiar helicóptero, para financiar megas produções com drone, um reboco, para fazer o candidato ficar bonito, mais transparente, para financiar marqueteiros a peso de ouro, coisa que o cidadão não foi perguntado se ele quer fazer isso. Então nós do Partido Novo não usamos dinheiro público, não sujamos as mãos com dinheiro que deveria estar fazendo cirurgia para esses 120 mil catarinenses que estão na fila de espera para cirurgias eletivas, para financiar infraestrutura, pessoas morrendo nas estradas por falta de estradas. Então nós consideramos que isso é um assalto aos cofres públicos e não usamos nem o fundo eleitoral e nem o fundão partidário, porque são dois fundos, você sabe disso. São montanhas de dinheiro num país que tem cerca de 6 mil escolas que não tem nem banheiro para as crianças fazerem necessidades, não pode se dar ao luxo de fazer isso. Então a gente faz campanha com os próprios recursos e doações de simpatizantes, mas a gente faz campanha franciscana, muito franciscana. Eu estou viajando o estado, dirigindo meu próprio carro. Eu sempre dirigi, por que eu não posso dirigir agora? Né? Ficando em hotéis muito modestos, né? Eu teria condições se eu fosse viajar com a minha família, mas fico em hotéis muito modestos, né? Para fazer frente às despesas que são muitas, né? O combustível, o preço que está, e assim eu faço, assim todos os nossos candidatos fazem. Por quê? Porque nós acreditamos, as pessoas dizem, vocês são loucos, vocês não vão ganhar nunca. Ao contrário, nós já ganhamos Joinville, que é a maior cidade do estado, fazendo isso. O governo de Minas, segundo maior estado em população, fazendo isso. Ou seja, nós acreditamos, temos consciência de que a força das ideias nos leva até o destinatário, que é o cidadão comum, o eleitor, que é quem nós queremos convencer. Então nós não precisamos sujar as mãos com esses recursos públicos. O senhor falou agora aí, com relação, se referiu ao estado de Minas e lá o governador é do Partido Novo. Recentemente, está ainda rodando nas redes sociais, um vídeo onde o Zema, né? Zema. Ele fala que se o governo federal cuidasse exclusivamente de segurança, educação e saúde, já estaria fazendo muito.
e que ele é favorável à privatização geral das instituições como Eletrobras, Petrobras. O seu posicionamento com relação a esse posicionamento do governador de Minas Gerais com relação à privatização, o senhor é favorável? Assina embaixo tudo o que o Zema disse. As empresas públicas, o Brasil já demonstrou isso, elas servem para político aterrissar os seus apadrinhados e roubar dinheiro. Perfeito. Onde é que estavam os grandes escândalos da Lava Jato? Na Petrobras, os Correios, na Eletrobras e tantas outras Brás. Então eles dizem que as estatais são estratégicas para eles, não para os brasileiros. Então, tudo que o Zema disse, eu assino embaixo. E se preciso for, nós vamos fazer aqui em Santa Catarina. Agora... É claro que Santa Catarina é um dos estados, o próprio Zema, eu já participei de algumas conversas com ele, alguns eventos, e em São Paulo ele disse que Santa Catarina é um dos estados que tem mais a cara do novo. Porque aqui nós não temos estatais, grandes estatais nacionais nenhuma aqui, né? Nós temos as nossas, que precisam ser olhadas com cuidado. Mas a demonstração de que o desenvolvimento ele vem independentemente dessa participação. O Estado demonstrou já que é um péssimo empresário. Aliás, ele não faz nem aquilo que é a sua atribuição, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança e a infraestrutura. Por que se meter a fazer coisas que a iniciativa privada pode fazer? Quando o senhor pega esses três pilares, a do educação, segurança e saúde, caso eleito, qual é seu projeto para a saúde? A saúde precisa ser tratada com o maior carinho, com a maior prioridade de qualquer governante. E o que eu posso prometer nesse momento? Nós estamos na fase de pré-campanha, ainda estamos coletando dados, elementos, e depois nós vamos apresentar um programa de governo, né, bem particularizado, factível. Mas o principal mesmo é choque de gestão. A saúde precisa gerenciamento. Qual é o problema da saúde? É que o dinheiro é mal aplicado. Nós investimos muito em saúde, muito, mas o dinheiro é mal aplicado. Na medida em que as pessoas que estão me ouvindo sabem disso, né? É um joga para cá, empurra para lá. Nós temos que colocar tecnologia. Os prontuários todos devem ser digitalizados para que não se faça o retrabalho, para que não se fique nesse empurra para cá, empurra para lá. E a saúde, Fernando, ela sempre foi usada politicamente. Você pode perceber que vira e mexe, nós temos políticos administrando a pasta da saúde. Agora mesmo, né, esse governo que era para ser diferente, o secretário de saúde saiu para ser candidato a deputado. Isso é uma demonstração natural, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, é só uma reflexão de que ele, quando estava administrando a saúde, naturalmente estava com o olhar no eleitor. Não, vamos tomar essa medida aqui porque pode pegar bem, aquela que pode lá. Então, eu sou do oeste de Santa Catarina e os meus parentes, amigos meus, frequentemente, são encaminhados para Florianópolis para fazer procedimentos de baixíssima complexidade. Quando a rede local, inclusive nos próprios hospitais públicos, Hospital Regional de Chapecó, Hospital Regional de Xanxerê, tem estrutura, tem condições, tem profissionais para fazer esses procedimentos. Então você gasta dinheiro para trazer o paciente, expõe ele a um desgaste desnecessário e sobretudo, torna a atuação da saúde menos racional. Então nós vamos dar um choque de gestão. Um orçamento de mais de 4 bilhões não tem que ter um deputado, um futuro deputado, tem que ter um CEO, tem que ter um grande gerente que faça essas interlocuções, que faça esse gerenciamento e que entregue resultados. Esse é o que eu posso prometer agora que será uma realidade no meu governo. Eu tenho falado muito e até posso estar cometendo uma gafe aqui diante do meu entrevistado, da qual merece todo o meu respeito e minha admiração, mas eu não gosto muito de quando falam que eu
vou prometer. É melhor dizer eu me comprometo em fazer. Porque prometer na classe política, nós estamos até aqui. Né? Quando nós falamos nos 3 pilares, nós falamos também na educação. Se modifica uma população pela educação. E o seu posicionamento com a educação? Eu sou produto da educação. Eu só consegui sair lá do chiqueiro de porcos, da estrebaria, que é onde eu trabalhava com meu pai até os 17 anos, e em 9 anos tomar posse no cargo de promotor de justiça, graças à educação. Mas a educação catarinense está em crise. E precisa, urgentemente, Fernando, ser trazida para o século XXI. O mesmo professor que deu aula para ti, que é um pouco mais velho do que eu, deu aula para mim, deu aula para ele que está no meio do caminho, deu aula para a Dai, que tem 20 e poucos anos, e está dando aula para os filhos dela, com giz e com quadro. Para crianças tecnológicas, digitais. E o resultado disso é que os nossos alunos estão aprendendo muito menos. Vou dar um exemplo. O Brasil gasta cerca de 6% do PIB em educação, um dos maiores gastos do mundo. Gasta mais que os europeus, próximo aos americanos. E os nossos alunos, quando fazem aquele exame do PISA, que mede a performance do aluno, os nossos estão no final. E isso tem consequência, Fernando. Eu fui para Joinville esses dias, falando lá com os empresários, eles me apresentaram que Joinville hoje tem 15 mil vagas de empregos à disposição de quem quer trabalhar. E tem quase 10 mil desempregados. Por que isso? Porque essas pessoas desempregadas não têm qualificação para ocupar aqueles empregos que estão à disposição. Então a educação precisa entregar pessoas capacitadas. A escola se desvirtuou, hoje eles ensinam ideologia, hoje eles ensinam para as crianças se ela vai ser menino ou menina, se vai escolher ser uma coisa ou outra, e esquece de ensinar matemática, ensinar português, ensinar ciência. Então nós temos o compromisso, não é promessa, por quê? Porque isso é um resgate que vai acontecer a longo prazo. Então, nós temos que mudar essa ideia equivocada de que falta dinheiro. Não, está sobrando dinheiro na educação. De que só dá aumento para professor, e eu defendo que os professores sejam valorizados, mas não é suficiente. A gente precisa buscar uma forma concreta, paciente, com calma, para trazer, repito, a educação do século passado para o século XXI. Olha que nós já estamos em 2022. Né? Nós estamos quase um quarto do novo século e nós continuamos lá nos anos 60 do século passado. Nós falando dos 3 patamares, o senhor se referiu à educação, à saúde, e o senhor, como ex-membro do GAECO e também como promotor de justiça, a segurança, o policial está enxugando gelo ou a justiça não está fazendo justiça? Está todo mundo enxugando gelo. O Estado de Santa Catarina, devo reconhecer, tem polícia militar e polícia civil de excelente qualidade. E o papel do Estado é dar polícia. Né? Nós temos índices aqui de elucidação de crimes excelentes. A Polícia Civil está de parabéns. A Polícia Militar faz policiamento ostensivo. E por mais que o governador invista em segurança pública, nós vamos continuar praticamente do mesmo jeito, porque literalmente nós enxugamos gelo. Então, aqui, as pessoas que estão me ouvindo, eu quero pedir, preste atenção no pré-candidato a governador, porque ele é um promotor, ele sabe sobre segurança pública, ele fala alto quando o assunto é segurança pública, mas precisa prestar atenção nos deputados federais e no senador, porque são eles que farão a modificação que deveria ter acontecido há 30 anos atrás na legislação penal, que hoje trata bandido ordinário com luvinha de película. E tem que ser no cacete. É só essa linguagem que o bandido
entende e que o bandido aceita como referencial. Vocês que são da imprensa noticiam, eu estou cansado de ver isso. E essa é a minha motivação de ter entrado na política. Porque a polícia prende camarada com 35 BOs, com 20 passagens pelo sistema carcerário. E a maioria dos autores dos grandes crimes, eu desafio as pessoas a me provar o contrário, são pessoas que saíram pela porta da frente. Quer numa saída temporária, quer numa progressão de regime, quer em qualquer penduricalho que tem aí para facilitar a vida dos delinquentes. Eles mandam as pessoas saída temporária, o cara matou o pai no dia dos pais, matou a mãe no dia das mães. Isso é uma insanidade, né? Então a gente precisa... Tem muitos casos ainda que vira filme. E ainda ganha dinheiro com isso. Não, no Brasil, o bandido é popstar, né? Quem não sabe quem é Fernandinho Beiramar, né? Eu não vou falar outros nomes aí, porque para não... Mas o bandido virou mocinho e o mocinho virou bandido. Essa é a tragédia. Essa noite eu fazia uma reflexão em casa, e a minha esposa também é uma crítica. Antigamente nós assistíamos os filmes onde o bandido perdia para o mocinho. O final a gente já sabia que o bandido perdia. Hoje o mocinho perde para o bandido. É isso que eu quero saber, porque é a justiça, essas leis são falhas, né? Agora, nós temos 2 minutos e eu gostaria de... Depois eu quero perguntar umas coisas para o senhor no outro bloco, onde vai esquentar um pouco. Mas o senhor sendo do Oeste, com relação a 282 e a 470, como governador eleito, como o senhor vai tratar esses 2 casos até para cuidar daquelas pessoas que viram o senhor nascer e crescer lá no Oeste? Fernando, no próximo bloco eu quero falar sobre infraestrutura, que é talvez o pior problema que Santa Catarina enfrenta. Mas sobre a 282 e a 470, são estradas federais. É obrigação do governo federal. Mas o governador tem que ter protagonismo. Claro. O governador tem que fazer barulho. O governador tem que dizer que Santa Catarina manda para a União 80 bilhões e recebe 15 ou 16 de volta. Santa Catarina é o 6º estado mais rico do país e tem, eu digo com segurança absoluta, a pior infraestrutura do Brasil. Perfeito. Então nós precisamos recolocar as coisas nos seus devidos lugares. E aqui não estou dizendo que eu vou prometer porque depende do governo federal, mas nós vamos gritar alto, nós não podemos aceitar isso. Eu saí do Oeste, vim para cá, correndo atrás de escola, há 40 anos. Chapecó tinha 60 ou 70 mil habitantes, hoje Chapecó tem quase 300 mil habitantes. O Oeste é o maior centro de produção de proteína animal do mundo. E a infraestrutura continua exatamente as mesmas. Exatamente a mesma. Nós temos a mesma 470, a mesma 282. Até piorou. Piorou o volume de veículos, a qualidade do asfalto é ridícula. Então nós temos que colocar esse problema na pauta desta campanha. Todos os candidatos vão ter que se posicionar sobre isso. Quem já foi governo e não fez, quem é governo e não está fazendo, porque Santa Catarina chegou ao colapso da sua infraestrutura. Perfeito. Nós estamos conversando, entrevistando com o maior prazer, Tramontim, vamos chamar de Tramontim para gravar o nome, pré-candidato do Partido Novo ao governo do Estado. É com essa intenção que nós queremos levar para você informações e deixar a pessoa mostrar o que pretende fazer. Todos os outros candidatos dos partidos terão o mesmo espaço. Esperamos que as suas assessorias nos procurem para marcar a data. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e depois nós vamos perguntar a posição do pré-candidato com relação a 2 projetos que tem em Brasília, que é o 0727 e também o 3369. Eu acho que ele vai se surpreender se é que ainda não conhece. Nós voltamos em seguida. Aguarde e fique com a gente. Até já.
Apresentamos o novo projeto da Alinea Urbanismo. Conheça o loteamento Alinea Vivenda São José, localizado em Forquilhas, com toda a comodidade da região. São lotes mistos para residências e pequenos comércios, terrenos com escritura pública e infraestrutura completa. Aproveite as condições especiais de financiamento direto com a loteadora. Alinea Vivenda São José. Para mais informações, acesse o site alineaurbanismo.com.br. Alinea JA. Deu meu voto hoje. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio. Hoje, quinta-feira, lembrando a todos os candidatos, pré-candidatos de outros partidos, que poderão entrar em contato com a Primer TV e também pelo meu telefone, que é o 984771499, para marcar a data e nós fazemos o mesmo espaço e praticamente as mesmas perguntas aqui no programa Frente a Frente com Fernando Damasio. A todos os candidatos, o programa está em aberto. O pré-candidato Tramontim, a família é a base de tudo, mas quando alguém não cuida da família e tenta modificar alguma coisa em termos de leis, e aí eu peço a você que diz que não vai votar e que não quer saber de política, é melhor comparecer do que deixar o outro resolver, porque o político vai fazer a lei que vai comandar a sua vida. E não adianta, mas eu não votei mais, vai ter que respeitar a lei. Então nós temos hoje, eu quero saber do promotor de justiça, candidato, pré-candidato ao governo do estado, do GAECO, que diz que só polícia e justiça enxuga gelo. Nós temos um projeto em Brasília, que é o 0727 de 2014, do ex-deputado federal Jean Willis, aquele que abandonou o deputado, saiu do Brasil, se fugiu ou não fugiu, deu o cargo para outro, não foi entendido até agora quais são os motivos. Aliás, isso era assunto para o GAECO, dar uma verificada nesse troço aí. O projeto de lei 0727 está lá e eu recebi ele inteiro no grupo de advogados de Brasília e de alguns amigos aqui de Santa Catarina, que diz o seguinte: cada cidadão poderá ter em casa plantado 6 pés de maconha maduro, grandes, e mais 6 pés a amadurecer e a crescer. Portanto, cada cidadão de uma família poderá ter 12 pés de maconha em casa. Se você tem 5 pessoas na sua casa, você pode ter 60 pés de maconha dentro da sua casa. Aí gostar de maconha lá no raio que parta. Agora eu pergunto, votar errado dá nisso. O que o senhor acha desse projeto de lei? Dispensa comentário, né? Porque tudo que vem desse camarada aí, como é que é o nome dele? Jean Willis. Jean Willis. Eu nem leio, por isso que eu nem conheci esse projeto. Você é um estúpido, um imbecil. Né? E eu não consigo nem falar sobre ele porque é uma coisa assim que me causa náuseas, né? É uma insanidade isso, né? Não tenho o que falar. Um assunto dessa envergadura, eu acho que a gente precisa... Lembra que eu falei que os partidos têm responsabilidade por quem eles apresentam para os eleitores? Manda um cidadão desse vir para o Partido Novo, ele sai com uma tunda de laço, né? Porque não chega nem na porta do diretório do Partido Novo. Isso ele tá tirando onda da nossa cara, né? Só pode ser isso. Isso é uma estupidez. Não vou nem perder tempo com isso, porque nem maconheiro concorda com esse tipo de coisa. Nem aqueles maconheiros assim que tá carcomido de maconha. Porque que até a cachorrada sai de perto. Não concordo com essa estupidez. A justificativa, o senhor que é promotor de justiça deles, é que ele tendo isso em casa, ele não vai procurar o traficante. Mas se ele tem 60 pés de maconha em casa, ele vai ter que vender para o vizinho ou para alguém da escola que vai sobrar maconha. Primeiro que maconheiro não trabalha, não vai produzir 12 pés, dá muito trabalho, né? Maconheiro vai ficar na paz. Não. O Jair Willis, mesmo que aprove, isso não vai dar certo. Agora, um outro projeto que eu gostaria de saber a sua posição, já que eu tenho certeza que o senhor é um homem que se criou lá no interior, falou bem do pai, da mãe, da professora, dos seus amigos, da sua história lá em Campo Herê.
Existe um projeto que é o 3369, na qual é um deputado de Espírito Santo e tem como relator o Gadelha, que é o marido da Fátima Bernardes, aquela da televisão. Bom, né? Saiu da capoeira e foi pro mato. Né? E aí, esse 3.369, ele institui a nova família brasileira. A nova família brasileira, no entendimento do projeto de lei que está lá com a relatoria dele, está lá para ser votado, ele autoriza legalmente o pai casar com a filha, o filho casar com a mãe, os irmãos casar com os irmãos, um homem pode ter várias mulheres, uma mulher pode ter vários maridos. Isso é a nova família na cabeça deles. Família é a base de tudo. Isso é família pro senhor? Isso aí é uma suruba. Meu Deus do céu, que loucura. Verdade, isso aí é uma insanidade. Eu não sei como é que alguém pode ter a capacidade de formular isso. Meu Deus do céu, isso aí a família é a família. Por que hoje nós temos problemas com criminalidade, problemas com desajustes sociais? Por quê? Porque a família, esse pessoal está conseguindo, né, desestruturar aquilo que deu certo, essa estrutura familiar convencional que eles tentam destruir. Isso vem há milênios, de repente em algumas décadas eles querem incutir na cabeça nossa, e o pior, isso que as pessoas têm que prestar atenção, o pior é que eles estão falando isso na escola. É verdade. Estão falando para os nossos meninos. Então pais e mães sejam vigilantes para saber o que alguns professores, e eu devo reconhecer aqui que é exceção, né? A maioria dos professores são responsáveis, tem família, sabe o valor da família, mas tem uma turma aí que fica incutindo nas nossas crianças esses desvalores, essa destruição da família, que ela é muito ruim. Meu Deus do céu, eu não consigo pensar numa situação dessa natureza. Enfim. Agora, eleito governador do estado, o que podemos esperar do novo governador? Decência, né? Alguém que está entrando na política já no final de uma carreira bem-sucedida, porque eu entendi que é preciso fazer diferente. O Estado existe para saúde, educação, segurança e infraestrutura. Quem tem condições foge da escola particular, da escola pública e coloca o filho na escola particular. Não é verdade? É verdade. Quem tem uma condiçãozinha financeira foge da saúde pública e contrata plano de saúde. Você deve ter, eu tenho, teus amigos têm. Quem tem condições contrata até segurança particular. É verdade. E na infraestrutura sonha em ter que pagar pedágio, né? Ou seja, o Estado não faz a estrada e tem que conceder, e nós concordamos com isso, para ter pedágio porque precisa ter estradas, né? Então o Estado existe, foi criado para ter essas quatro coisas. Não faz nenhuma direito. E a gente, quando pode, com uma carga tributária de 40%, foge dos serviços públicos. Então, por isso que o Partido Novo é a favor das privatizações, por isso que o Partido Novo é a favor do enxugamento da máquina, enfrentamento da burocracia, porque hoje a burocracia é infernal e impede que o empreendedor consiga se desenvolver. Por quê? Porque o Estado precisa focar na prestação de serviços públicos. Então eu quero ser um gestor, um promotor, governador que vai cuidar da saúde, da educação, porque como promotor eu conheci muito bem esses dois setores, vai cuidar da segurança pública, porque foi isso que eu fiz a vida inteira, e vai cuidar dos desmandos, da corrupção, porque qual é a mãe da corrupção? Eu aprendi isso, eu estou do lado de lá, eu aprendi isso. É a burocracia, porque a burocracia cria a dificuldade para vender a facilidade. Então, o catarinense pode ter certeza de que tendo o Partido Novo, pode ver que eu falo muito no partido. Por quê? Porque o partido tem um jeito de governar. Qual é o jeito novo de governar? É colocar pessoas certas nos lugares certos. O Partido Novo não faz coligação, por quê? Porque não aceita esse loteamento dos cargos públicos. Através do QI, nós queremos QI de capacidade, não de quem indica, como infelizmente é. Vou dar um exemplo para ti sobre o jeito novo de governar nesses minutinhos que me faltam.
O governador de Minas Gerais fez uma administração de profissionais exercendo cargos públicos e não políticos exercendo cargos públicos. O Adriano Silva, que é o nosso único prefeito do Brasil, da nossa maior cidade, quando ele assumiu tinha 500 cargos entre secretários, chefias, gerências. Sabe como é que ele fez para preencher isso? Não tem nenhuma indicação do partido. Ele abriu um processo seletivo, recebeu 20 mil currículos e escolheu os melhores. Inclusive, escolheu 2 que eram secretários do governo anterior. Porque para nós queremos fazer gestão, nós não queremos fazer política, nós queremos melhorar a vida das pessoas. E você só faz gestão colocando pessoas certas nos lugares certos. Se você contratar um operador de câmera aqui, você não contrata um pedreiro. Não contrata um engenheiro de construção, não bota um médico para fazer isso. Quer um jardineiro, não chama uma cozinheira. E na administração pública nós estamos cheios disso. Por quê? Porque nas coligações eles fazem esse comércio dos cargos comissionados. Isso sem falar das tais rachadinhas que depois acabam acontecendo. Então o Partido Novo não faz coligação, que é justamente para que, se Odair Tramontini assumir o governo do Estado, ele vai administrar, ele vai colocar pessoas certas nos lugares certos. Estamos a 5 minutos para encerrar o programa. Eu gostaria de saber da sua avaliação sobre, com palavras rápidas, Jair Bolsonaro. Ele errou muito, mas também acertou, né? Eu acho que a pandemia atrapalhou ele. Ele falhou quando alimentou esse nós e eles. Isso é muito ruim. É ruim para o Brasil internamente, as famílias brigando, é ruim para a política externa, para o país ser vendido lá fora. Então, a crítica que eu faço ao Bolsonaro é que faltou um pouquinho de estadista nele. Ele precisaria falar menos com os eleitores dele e falar com os brasileiros. O presidente, eu quero ser governador de todos os catarinenses, inclusive daqueles que não votarem em mim, né? E não pode. Eu acho que o Bolsonaro falhou nisso, mas entre erros e acertos, o país, com a pandemia, cresceu mais do que no período da Dilma. Então eu digo que a Dilma é muito pior do que uma pandemia. O PT é muito pior que uma pandemia. Então, nesse sentido que eu faço essas avaliações, e o eleitor não precisa do Tramontini para dizer quem é Bolsonaro. O eleitor sabe avaliar, sabe dizer onde ele acertou, onde ele errou. Então, eu só faço essas considerações mais genéricas. E Carlos Moisés? O Carlos Moisés, é preciso que o cidadão preste atenção, porque ele se apresentou como uma novidade. E não é uma novidade. Ele administra como os velhos políticos. Ele teve 2 processos de impeachment. O Carlos Moisés só se segurou porque entregou o governo para a Assembleia Legislativa. O Carlos Moisés não é mais governador. Quem é governador agora é a Assembleia Legislativa. E ele foi eleito para fazer o contrário. Então eu quero dizer para as pessoas que Tramontini é uma novidade, mas uma novidade com consistência, como foi o Romeu Zema, né? O Romeu Zema foi eleito nas mesmas condições do Moisés. O governador do Rio de Janeiro também. O do Rio caiu. O Moisés só não caiu porque entregou a alma ao diabo. E o governador Romeu Zema não só permaneceu, como nunca teve uma suspeita de investigação, não teve impeachment, não tem corrupção e é aprovado por 70% da população. O Adriano Silva de Joinville é aprovado por quase 90% da população civil. Por quê? Porque o Partido Novo não faz política, o Partido Novo faz gestão. E é isso que eu farei quando governador de Santa Catarina. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa desta quinta-feira, entrevistando, conversando com um papo muito bom, o Odair Tramontini, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo. É com essa intenção que nós vamos fazer os próximos programas, levando para você verdade e transparência. Como falo, eu não estou preocupado com audiência, não estou preocupado. Nós estamos aqui para levar para você as condições, as opções, para que você chegue mais perto da realidade possível.
Nós agradecemos, ficamos felizes com a visita do Odair Tramontim, pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. Pena que o nosso programa demora só 1 hora, porque pelo que eu tenho para conversar com ele, como promotor, como o GAECO, falando de corrupção, prisão, qual foi a experiência que ele teve, como é que foi a candidatura, tudo isso ficou para trás. Mas nós vamos combinar, porque dentro desse período ainda podemos trazê-lo de volta, e nós então oferecemos esses 2 minutos finais para que o Tramontim faça uma mensagem aos seus telespectadores para conversar direto com eles. Fernando, muito obrigado por esse espaço. Estou muito feliz com essa oportunidade de me apresentar um pouco melhor para você e para os teus espectadores. Eu quero dizer para os catarinenses que, se eles erraram numa escolha, eles têm que continuar tentando. Persistir no erro é burrice. Tramontim, Partido Novo, representa a esperança, um governo novo, um governo diferente, de pessoas que não precisam da política para viver. Eu entrei na política para fazer a diferença, para servir e não ser servido. Então eu encerro dizendo o seguinte: se a gente não está contente, a gente tem que mudar. E é uma estupidez querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então a novidade com consistência é Tramontim, é o Partido Novo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Ok, muito obrigado. Até quinta-feira com um novo convidado e novos assuntos. Fernando Damasio, frente a frente aqui na Premier TV, sempre fazendo por você. Tchau!